Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao episódio número 520. Ho, 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 ho! Fechando a temporada, hein? Fechando. The last. E sobrevivemos. O último episódio da nossa terceira temporada do Coffee. Era pra ter sido só uma brincadeirinha. Cara, o Ada fez um post, acho que 2 semanas atrás, ele colocou uma imagem dele do primeiro episódio do Integrando a Segurança e como tá hoje. Cara, ficou animal, hein? Vamos fazer isso do carro. Vamos fazer. Do café lá no digital, né? Março de 2020. É o outro Ada, né? E o Clebão, é bom. Ô, Silvano, é o outro Silvano. Algumas coisas evoluíram, inclusive meu peso. E o Christian, é o outro Christian. Aí, ó. Bombado. Christian. Para onde vamos no Christian ano que vem? Pra onde? Pra onde vamos no ano que A vem? gente vai pra sua empresa! Aí sim. Exatamente isso. E sua empresa pode ser daquela direção ou naquela Meu direção? Deus. A gente vai chegar lá. Deus. É isso aí, a gente Silvano, vai estar. conta pro A pessoal. gente vai estar abrindo agora, a partir do ano que vem, você pode chamar a gente para fazer o café na sua empresa. A gente vai conhecer os bastidores, a equipe, a sua forma de trabalho. Filmar tudo, né? Mostrar Sim. todos os detalhes pra quem tá assistindo também. Cara, vai virar um evento, É né? um evento, é um dia de evento e a gente também vai bater papo. Né? A gente também vai Não, ter você vai conversa. poder até ficar de joelhos e tirar foto com o Silvano Barbosa. Meu, isso é... Cara, ninguém mais vai contratar a gente agora da Verde depois dessa. Tá, então não tira foto com o Silvano Barbosa. Mas é isso aí, o formato vai ser remodelado, né? A gente tá aí sempre inovando, buscando uma forma de estar mais perto do mercado e nada mais perto do que estando dentro da tua empresa, né? Isso é muito legal. Sensacional, sensacional. Mas hoje, pra gente não, pra poder recapitular boa parte dos aprendizados que tivemos nesta última terceira temporada, a gente vai Quantas ficar. perguntas sobre LGPD será que ele fez esse ano? Esse ano não tiveram muito Esse ano Não não. tiveram, cara. não. A gente evoluiu. É porque mudou o mindset, né? Mudou o mindset do novo normal. Do novo normal. E a né? quarentena. Neste novo normal. E a Vai quarentena. ver, né? Pô, foi a quarentena, pronto. Mas foi uma jornada digna, né, cara? Foi uma coisa muito legal. A gente conseguiu trazer até um público diferente, convidados diferentes de fora do mercado, foi bem bacana. Foi modelo fritada. Modelo fritada, né? Você imagina, o convidado chegava, né, com o sofá no centro ali, com o quarteto. Mas muitos aprendizados, vários Eu só insights queria legais. dizer um negócio que eu acho bem importante ficar registrado aqui nesses 520 episódios, 20º episódio. Tem uma frase De hoje? que existe uma frase. Só um dos 4 está invicto. Desculpa. Isso Não, já te encanei, cara. Ele vai chamar o VAR, Já ele vai chamar o Não, VAR. já te encanei. É. Tinha esse momento, tinha esse... Agora é que nem a Copa. Muito bom. Aliás, como foi a Copa pra vocês? Pra mim, cara, só atrapalhando os negócios. Vamos fazer um bolão? Porque esse episódio está sendo gravado antes. O Brasil acabou de ser eliminado. E aí, ainda tem os 4 finalistas. Marrocos. Quem ganha a Copa? Já Marrocos. teve. Ó, vamos lá. Marrocos, Marrocos, Argentina, Croácia e Não, França. desculpa, por família tem que torcer pra Croácia. Mas pra você, Croácia ganha. Croácia. França. Não, mas aí só uma dúvida. É pra quem a gente vai torcer? Não, quem ou- vai ganhar? Não, quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Croácia. Eu acho que França ganha também. Também, só ele falou também. Não, ele falou França. Eu falei. Eu também, eu acho também. Mas eu gostaria que Marrocos ganhasse. Ou até a Argentina, vai. Porque fazer o pessoal não Não, gosta da assim, Argentina, o Messi merecia. Não, uma e Copa. tem um ponto, né, Porque cara? a França tá bom. Seria bem legal o Marrocos ganhar. Isso Ia ser muito louco. Agora, a Croácia tá merecendo. Agora, o pessoal que tá assistindo Agora, a Argentina tá aqui do programa lado. já E a França seria bicampeã. Então, tá tudo bem. Tá tudo bem. Foi interessante. Não, bi 2 anos seguidos, mas é tri... Mas eu acho que eu vou torcer pra Esse Argentina. episódio, nesse momento, já passou, né? Já Não, mas é por isso que é legal. Agora vamos saber quem ganhou. Ah, e aí o que vai acontecer? Vai dar um presente. Ah, vou te dar um negócio da Mont Blanc. Isso Sensacional! Ó, eu vou torcer pra Argentina. Vai. Eu fiquei sabendo que o Clebão vai dar Mont Blanc pra todos nós. Geral. Boa. Vai curtir. Vai ser Amigo secreto geral da Mongólia. Esse programa só não pode ser assistido por uma pessoa desse planeta. uma marca muito interessante. Meu Deus do muito céu. interessado em Sensacional. investigação. Tudo bom, galera? Valeu! É isso aí. Feliz fiquem Natal, com o feliz Ano episódio. Novo. Bora, ano que vem tem mais. Bota! Você, Valeu! tchau.
cresci no Mercado Livre, só que o mercado de DJ, de curso para DJ, ele é um mercado muito restrito. Ele é ainda hoje, mas naquela época era muito mais. E eu pensei, como é que eu consigo fazer, como é que eu vejo o futuro disso aqui? Eu preciso vender um produto diferente. E aí eu vi que no Mercado Livre, nos Estados Unidos e na China, tava bombando os MP3 player, aqueles com a tampinha. Você lembra disso? Com a tampinha. O Silvano já era bem adulto nessa época. E ele deve ter um ainda. Tem. Exatamente, deve usar ainda. Agora, falando sério, eu tava mexendo, arrumando a minha bagunça em casa e tem um lá, cara. Aí, cara. Tem mesmo. Eu acho que todo o Brasil teve um daqueles, e o próximo produto, vocês também devem ter tido, eu já vou chegar lá, foi o MP3 Player com a tampinha. Eu começava a vender ele da China direto para casa do cliente no Brasil, modelo de dropshipping, né? Se você hoje é popular, mas na época era uma inovação animal fazer isso. E eu comecei a vender e ganhar muito dinheiro com dropshipping ainda com 18 para 19 anos. Que exigiam um bom sangue frio, né? Por que sangue frio? Porque... Torcer pra chegar? Entendeu? Porque hoje o pessoal compra em AliExpress e tudo mais com segurança, fica em paz, sabe que Não, vai cara, chegar, pelo contrário. Na Como você se época, protegia disso, não, né, que na época ninguém fazia isso. Então uma encomenda chegava da China e era liberada pelos Correios e pela Receita Federal na agência Ok. em 10 chamava dias. atenção. Em 10 dias você tava o produto na casa. Hoje todo mundo compra da China, então abarrota o centro de distribuição do correio. Então a Receita Federal faz é terrível hoje. Você comprar hoje na China, você recebe, mas demora 60 dias. Naquela época era 10 dias. Era literalmente 10 dias e o MP3 estava na casa do cliente. Era a vantagem da Era inovação. quase a mesma naquele velocidade do PAC, né? A encomenda normal do correio na época. Então eu me beneficiei disso na época Legal. que estava começando. E a gente começou a vender MP3. E aí sim a gente vendia muito, né? Eu e meu sócio, ele aqui em São Paulo, eu lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Do nosso quarto mesmo, a gente operava a empresa e a gente faturava assim 300, 400 mil com MP3, lucrando metade disso. O lucro líquido era metade disso. Com 18, 19 anos, cara, numa época onde, né, a internet era mato, realmente. Então, sim, isso era... Meu filho, não sai do quarto, sai do quarto. Ah, filho. minha Calma, mãe- tá fazendo 200 mil por mês, mano. A minha mãe um dia chegou assim, me colocou senta aqui, meu filho, no sofá, assim. Falou assim, eu sei que o que você tá fazendo é errado. Precisa fazer isso? Tem um futuro Sensacional. brilhante pela frente. Precisa fazer isso, porque assim, sabe por que isso? Ela não estava errada na época que você vendia funk. Na época eu vendia funk e o próximo produto também, ela também estava certa, eu já vou chegar lá. O ponto é que a minha mãe era funcionária da Caixa e a minha conta era na Caixa, então ela via a minha movimentação bancária. Então ela entendia aquele monte de dinheiro entrando todos os dias, ela pensava assim, eu vendi o MP3 por 199, 159, ela pensava assim, tá, é um pacote de droga, só pode ser. Aí você tá vendendo droga pela internet, porque eu não vejo o produto, ela não viu o produto. Santa Maria não é uma região metropolitana. Não né? é, no interior do São estado. 4 horas de Porto Alegre, mais ou Exatamente, menos. 3 para 4 horas, exatamente. Então, assim, a minha mãe, ela achava que realmente estava fazendo coisa errada e certamente com razão. Abandonando a faculdade, o colégio, o estudo tradicional, para se aventurar numa internet que não era uma certeza para ninguém, realmente é curioso. Com o MP3 eu passei por a maior tranqueira que eu consegui trazer para esse Brasil, que foi o celular Xing Ling. O primeiro celular Xing Ling anunciado no Mercado Livre fui eu que anunciei. Dual chip, eu pensei, cara, isso aqui vai estourar. Na época que ter duas operadoras era legal, né? Porque você fazia ligação de uma para Mas tem um outra. plano mais barato, Exato. né? Hoje em dia Ligar sem todas é de custo, graça para tudo, mas na época não. Então ter um celular dual chip, 3 chip, 4 chip, era loucura na época. Foi o primeiro anúncio do Mercado Livre e, cara, estourou de vender. Estourou. Era pior que funk, Cris. Era pior que funk. Aquela peste entrou no Brasil, era muito ruim o produto mesmo, mas era um produto muito barato, né? Enquanto E era um produto que ele pegava a TV, Tudo. pegava tudo. Nossa, ele era horrível mesmo, assim, por natureza ele era horrível mesmo. Só que vendia muito porque ele era muito barato, né? Foi aí que eu percebi o poder da internet, acho que foi aí que eu pude perceber que é isso que eu quero fazer da minha vida. Acho que a internet realmente é uma explosão e a gente tá só engatinhando, né? Comparando ainda com outros países na época. E foi isso. Eu me formei na faculdade, mas já sabendo que não era aquilo que eu ia fazer pra mim. E aí, depois disso, eu pensei assim, tá, esses celulares, esses MP3, eles acabaram chegando no Brasil, chegando no Paraguai, né? Chegando na 25 de março. E a margem do dropshipping caiu muito. Foi nesse momento que eu pensei assim, tá, isso aqui não é mais um modelo de negócio para sustentar, eu preciso mudar. E a gente criou naquela época uma startup, sem saber o que era uma startup, que era uma empresa que conectava vários lojistas, o lojista do mundo físico, ao Mercado Livre. Por quê?
A gente sabia fazer, a gente sabia vender no Mercado Livre, sabia o que precisava fazer para vender no Mercado Livre. Só que o mundo ainda era muito velha economia, era muito físico, loja, as empresas não acreditavam no marketplace na internet ainda. Isso era 2010, 2011, não acreditavam. Então a gente pensou, e se a gente montar uma empresa que pega uma loja física, uma distribuidora qualquer, de qualquer produto, e coloca ela na internet e cobra uma comissão pelas vendas? É mais ou menos hoje, se você olhar, o que é o List, que é um unicórnio, o que a Ulisses faz. Só que a gente começou isso 4 anos antes da Ulisses, assim, acho que o timing foi até meio errado, meio antecipado na época, a gente não tinha acesso a capital, etc. O que aconteceu? A gente começou a crescer muito rápido com isso. Uma startup que conectava lojistas ao Mercado Livre, e a gente transformou isso num software. Como é que você fazia o benchmark disso? Você analisava o mercado exterior, viu o que o pessoal estava fazendo? Sempre. Você tinha fonte de informação, porque hoje está muito fácil buscar informação, né? Você tem instituições como a própria Bossa Nova, que traz boas práticas, você traz tem um monte de gente vendendo curso online e tal, mas naquela época não tinha. Como é que era o buscar a informação? Porque, assim, uma coisa que eu percebo aprendendo com o Adalberto, com vocês, que trazem sempre essas informações, é que a diferença entre o que dá certo e o que fala assim, pô, eu fui o primeiro a fazer. Não deu certo, tá? Mas eu fui o primeiro a fazer tal coisa. É buscar informação, ter um benchmark legal, se capacitar para fazer o negócio, né? A melhoria continua nesse tipo de negócio também. As boas práticas, né? Exatamente, né? Então não é só ter a boa ideia, é executar uma boa ideia com qualidade. Não, sem dúvida. Como é que você buscava informação? A execução é a coisa mais importante de tudo. Eu vou dar um exemplo assim que parece bobo, mas o YouTube foi fundado em final de 2004, início de 2005, mais ou menos. Eu tive a ideia do YouTube em 2003, só que eu não fui pra frente. Eu queria realmente fazer com que os vídeos meus pudessem ser colocados numa plataforma que todo mundo pudesse acessar online, tipo um fotolog, assim, alguma coisa assim. Só que nunca fui pra frente com isso. Então não posso dizer nem que eu tive a ideia do YouTube. Tem um exemplo desse muito... meu pai, depois que ele se aposentou, ele virou taxista. E uma vez eu chamei ele e falei, cara, por que a gente pega o pessoal do ponto ou do bairro, a gente conecta os taxistas, a gente com o Nextel, todo mundo coloca um único número de telefone, todo mundo liga para ele pelo Nextel, a gente vai chamando seus amigos, né? No princípio do que é um 99, etc. táxi, né? Exato. Só que não fiz Exato, absolutamente se você nada não com executa aquilo. e tal. Então, a pergunta é muito pertinente, que é como é que você busca referência para executar bem, né? Acho que no fim do dia essa é a sua pergunta. Exato. O ponto é, eu via que o mercado estava se posicionando daquela maneira. As empresas estavam indo cada vez mais para a internet. E ir para um e-commerce tradicional era difícil. Elas estavam indo muito para os marketplaces. E esse era um comportamento muito comum na China e nos Estados Unidos. E eu pensei assim, nos Estados Unidos está alguns anos na nossa frente em termos de tecnologia. Eu acho que esse comportamento vai vir para o Brasil daqui a uns anos. Então, nos Estados Unidos era muito comum os pequenos varejistas irem para a Amazon, irem para o eBay. Era muito comum. E no Brasil ainda não era a coisa mais comum do mundo. Os varejistas pensavam em abrir o seu e-commerce, o seu .com.br. Aí eu pensava, ele abre e aí faz o quê? Como é que vende? Não tem como vender. No Mercado Livre vende sozinho. Então, acho que o segredo tá aí pro Mercado Livre e não pro e-commerce.com.br. Os americanos já sacaram isso, que é muito difícil você vender no e-commerce próprio. Então, foi essa tese. Olhei o que estava acontecendo lá e aí a execução aqui é... A gente mirou no alvo. Como é que nós vamos jogar a flecha lá no alvo? Eu não sei. Vamos seguir, vai seguindo. E a gente pensou assim, vamos criar uma solução, conecta e torna a vida dele mais fácil. O meu sócio aprendeu a programar, eu aprendi a vender essa parada, a formular o modelo de negócio, a gente começou a vender, desenhou tudo. E a gente criou uma startup, sem saber o que era startup, sem levantar dinheiro, simplesmente com o dinheiro do e-commerce e o dinheiro dessa operação de fazer essa Olist, né, lá atrás. Essa empresa cresceu muito rápido, porque era um mercado inexplorado, a gente tinha pouquíssimos concorrentes, a gente criou essa indústria no Brasil, né, de integradores para marketplaces, com a e-commerce. E aí no final de 2017, o Mercado Livre, entendendo a importância dessa ferramenta para o ecossistema, como a gente melhorava a operação desses ecossistemas, fez a aquisição da empresa, comprou a empresa, né, aquele movimento de exit, né, onde eu nem sabia o que era isso, pensei, porra, a empresa, eu ganhava, nosso Prolabore um mês antes da empresa era menos de 10 mil reais por mês o nosso Prolabore, e no outro mês a gente vende a empresa por 46 milhões.
Sabe? Aí eu pensei, ei... Aí a sua mãe pensou, tá Nossa, mexendo com tóxico. agora é ilegal Agora é mesmo. certeza. Agora é certeza. E aí, não, assim, aí a mãe, nesse momento, a mãe já entendia, a família já entendia um pouco do que era. Ele mexe com esses negócios de informática. Formata computador, tá né? bem, né? Formata computador, né? Troca memória, essas paradas todas aí. E aí o que acontece foi, vendi a empresa, me torno executivo do Mercado Livre, CLT, tudo mais. Que deve ter sido uma curva de aprendizado gigantesca, né? Você não tem ideia. Eu saí de Santa Maria, no Rio pela Grande do Sul, velocidade, muito. Assim, eu saí do Rio Grande do Sul sem saber o que era a palavra startup. Eu não sabia o que era startup quando eu saí do Rio Grande do Sul. Isso é 2011, tá? E a primeira vez que eu escutei a palavra escalar... Eu tava numa reunião de negócio e o cara falou, não, mas isso aí não escala, isso aí vocês não vão conseguir escalar. Eu fiquei pensando assim, escalar? Se o cara quer trepar num negócio, o que significa? É pra você ver o quanto eu era cru quando o cara chega em São Paulo, nesse universo e tal. E assim, a curva de aprendizado é muito rápida, é surrealmente rápida, é exponencial. E aí, dentro do Mercado Livre, me torno CLT, executivo, etc., com contrato já com data, né? Porque... Cara, eu tenho que perguntar uma coisa. Manda, pode perguntar à vontade. Porque cara. assim, esse mercado é um mercado muito competitivo. Né? Bastante. Inclusive dentro das pessoas que estão ali, seus pares, né, e a galera. Como é que foi, cara, você olhar pro lado e falar assim, você não entender as palavras que eles estão usando numa cidade com um ritmo completamente diferente de Santa Maria? Sim. Você aqui sozinho, provavelmente. Sim. Né? Sim. Talvez teu sócio te acompanhando, né? Uhum. Como é que é isso, cara? Porque é como você olhar e falar, meu, por que tá todo mundo correndo? Né? Por que todo mundo tá falando essas palavras, entendeu? Claro. Porque, cara, eu aqui dentro do CT, eu sempre falei pro Cris, o que eu aprendi do mundo de marketing, assim, nessa curva de 2, 3 anos do CT, foi uma enormidade. Né? Eu sempre trabalhei ao lado, mas eu não tinha tanto conhecimento. Então, foi uma curva de crescimento de aprender e fazer ao mesmo tempo muito grande. Então, é fácil entender isso. Mas... é num mercado que eu domino, são com tecnologias que eu domino, com pessoas que a boa parte já conhece, então tinha uma certa zona de conforto, né? Agora, você saiu completamente da curva. Olha, assim... eu sempre fui um cara mais acelerado que a média. Vocês podem ver pela velocidade com que eu falo e que eu tô explanando aqui. Isso me fez... não me senti tão fora d'água quando eu cheguei em São Paulo. São Paulo realmente é a cidade mais acelerada do Brasil. As pessoas vivem, respiram, transpiram, trabalham o tempo inteiro. E eu era um pouco assim lá na minha cidade. Então eu já estava numa velocidade diferente da minha cidade, da minha realidade. Quando eu venho para São Paulo, eu me sinto mais, isso aqui não é tanta loucura quanto as pessoas falavam que eram. Talvez eram para aquelas pessoas que estavam numa velocidade menor. Mas eu rapidamente me adaptei. Eu sou apaixonado por São Paulo, me considero quase um paulistano sem ter nascido aqui. Antes de dormir, quando eu cheguei aqui, eu tinha que aprender um nome de uma nova rua em São Paulo toda noite. Então eu abri o Google Maps e como é que eu chego na rua Pompeia, aí da partir da minha casa. Então, para vivenciar o ecossistema, para vivenciar a cidade, para vivenciar o ritmo, então sempre quis mergulhar nisso. Então, para mim, foi menos traumatizante do que deveria ser um cara que sai do interior do Brasil para vir para cá. Acho que isso me ajudou bastante. Mas óbvio que eu precisei estudar muito, ler muito. Então eu comecei a ler muito. As pessoas iam numa reunião e os caras falavam coisas que eu não entendia. A primeira coisa que eu fazia quando eu saía da reunião era ir ler sobre aquilo. E eu sempre tive essa cultura de ir atrás das novas informações. Me torno diretor do Mercado Livre, acho que para finalizar a história, executivo, etc, etc. É importante falar aqui pra galera que tá escutando, falar, como é que você vende uma empresa, daí você entrega a chave e vai embora? Não, uma startup em geral, quando você vende a empresa que te compra, ela exige que os fundadores fiquem na operação por um determinado período de tempo. Para passar liderança, para passar know-how, porque afinal de contas tem uma liderança que te segue, depois você tem que mudar a cultura, etc. E isso é em geral 2, 3, às vezes até mais tempo que isso. 2, 3 anos, mais tempo que isso. Meu contrato era de 3 anos, eu acabei ainda negociando a saída um pouco tempo depois, mas dentro do Mercado Livre, você se torna CLT, você é empreendedor. Você não quer ser CLT, você não quer viver de salário no final do mês e bônus e meta, você quer tocar o jogo com as tuas regras. Eu acho que quem é empreendedor, e deve ter muitos, sabe disso. Nada contra ser CLT, acho que não é um problema isso. É que existem pessoas que se dão melhor num cenário do que no outro, e eu era empreendedor mesmo. Falei, não, eu não quero, era um belíssimo salário, belíssimo benefício, eu não quero fazer isso. E eu já pensei no próximo move, e o próximo segmento qual é o segmento no Brasil
que é enorme, grande em termos de tamanho, de clientes e de faturamento, e que está pouco resolvido tecnologicamente. Food service. Olha só, o cara sai de e-commerce e vai para restaurante. Mas a gente não pode esquecer que o restaurante é um varejo, como o e-commerce. Ele vende comida e o outro vende produto. E o que eu queria mesmo era conectar os restaurantes aos marketplaces deles. Mesma coisa. Se você for pensar, é o mesmo jogo. Quem é os marketplaces dos restaurantes? Os deliveries, né? Na época o iFood, a Rappi surgindo, o Uber Eats aparecendo. Então, o que eu queria era pegar os restaurantes e conectar aos marketplaces. É a mesma coisa que eu tinha feito no e-commerce, só que num setor maior. E a gente começou a desenvolver um software, o Hubster, né? Que é uma solução que conectava as cozinhas dos restaurantes aos deliveries. A gente cresceu muito rápido e no final de 2019, de novo, 1 ano e meio depois de ter lançado o produto, a Cloud Kitchens, que é a empresa do fundador do Uber nos Estados Unidos, Cloud Kitchens, que conecta cozinhas na internet, veio para o Brasil e fez a aquisição do Hubster muito rapidamente, numa escalada aí que a gente estava fazendo. Maravilha, isso era início de 2020, agora eu vou descansar, né? Agora chega, já vendi 2 empresas, tô com 30 anos de idade, porra, tenho a vida inteira pela frente, vou curtir o dinheiro que eu ganhei, vou curtir a experiência que eu... Aí vem lockdown, vem pandemia, não posso viajar, não posso fazer nada, vou pro Instagram, né? Não tô fazendo nada, eu vou pro Instagram. Aí a gente começa no Instagram a falar um pouquinho das experiências que a gente fez, que a gente faz. Quando a gente era 50 mil, 100 mil, 100, 200, 400 mil seguidores, simplesmente fazendo o que a gente mais gosta e mais faz, e aí a gente chega aqui. Fez, o que faz, o que curte. Exatamente. Então é um long story short aqui, peguei uns 8 minutos aqui falando, mas é mais ou menos isso, cara. É muito louco acompanhar isso e ver também a questão de... momento, né? Quando você falou a respeito da sua primeira empresa, assim, eu acho que a gente começou mais cedo, né, mas acabou sendo comprado pelo Mercado Livre. Lembra a história do Murilo Gun com a história dos pagers para o delivery de alimento, né? Porque ele também fez uma das primeiras empresas dele, que ele era moleque ainda, ele fez uma empresa para entrega de alimentos, conectando, né, tipo um Uber Eats, um iFood, que era com pager ainda. Só que o negócio dele morreu com a morte do pager, né? Porque não tinha internet ainda na época e tudo mais. Então, às vezes, o momento conta absurdamente, né? Então você conseguiu entrar e já criar algo, por mais que você achasse que talvez fosse cedo, no momento em que a tecnologia já propiciava a longevidade do negócio, né? Isso eu acho que não é só a sorte, né? Mas observar o que realmente já está. Talvez essa seja a importância daquela pergunta que eu fiz com relação ao benchmark com o que está acontecendo lá fora, né? Porque eu considero que, por exemplo, essa experiência dele, por mais louco que tenha sido, foi o que ele tirou da cabeça dele e falou assim, eu consigo criar, faço aqui uma gambiarra com um pager e funciona. Mas como é que fazem lá fora? Isso já funciona lá fora e tem um ponto e tudo também mais? de você acompanhar a trajetória e o mercado num todo e dentro do seu negócio, porque você saber a hora que o Fred falou algumas vezes, quando falou, isso daqui não vai ser sustentável, isso daqui não vai se manter. E você pivotar, olhar para outro mercado antes, que talvez pode ter sido esse o ponto. Cara, o pager iria morrer e talvez ele não identificou isso, né? Exato. Tem muitos insights animais em toda essa história, né? E foram desafios atrás de desafios o tempo todo, num mercado de tecnologia, onde a maioria são homens, reuniões onde só tinha eu de mulher. Em todo momento eu ia enfrentando desafios e ia empreendendo, porque eu acho que o pensar de empreender não é ter um negócio, é empreender no que você está fazendo, é realmente colocar foco, é se dedicar, é tratar como se fosse seu, independente de ser a sua empresa ou não, porque você está ali, então se você se prontificou a estar ali, busque fazer bem feito e executar o máximo que você puder dar de você. E aí, vindo mais pro final aqui, durante todo esse período, para atender esses cargos que eu tô agora, eu fui conhecer muito o ecossistema de startups. Eu tive experiência no Vale do Silício, que eu fui para o Summit da Singularity. Quando eu voltei, eu estava super engajada com esse ecossistema de startup. Aí eu recebi o convite para fazer parte do Instituto Êxito. Entrei no Instituto Êxito, depois eu fui convidada pelo Janguier para ser vice-presidente do conselho. Antes disso, eu tinha sido convidada pela ANEFAC, na área de tecnologia, para começar como diretora e depois assumir como VP e também atuando na ANEFAC. Mas voltando no Êxito, quando eu recebi o convite de conselho, eu falei, nossa, mas como é que eu vou assumir um conselho se eu não sou conselheira? Eu não tenho formação. E aí, na hora que veio a mensagem dele, Lilian, você quer ser vice-presidente do conselho? Eu olhei. Que isso, né? Até estranhei. Só que não deu 2 minutos, ele já me ligou. Aí na hora que ele ligou, eu tinha um sim ou tinha um não pra responder. E aí eu falei, quero. Só que depois eu desliguei e falei, mas o que eu vou fazer? Porque
eu disse quero e eu não sei se eu consigo. E a mulher tem muito isso, de achar que ela não consegue, de achar que ela não tem capacidade. E o homem, normalmente, ele é mais atrevido, né? E aí, o que eu fiz? Falei, não, agora eu vou fazer o tal do curso de conselheira. Aí descobri o curso pela Inova, me formei como conselheira pela Inova, já fazendo reunião de conselho, sem saber fazer, porque a internet também ajuda, a gente consulta, vê como que funciona. Tinha o presidente do conselho que me deixava tocar tudo, que era o Geraldo Rufino, com quem eu aprendi muito também. Hoje, atualmente, é o Chain Zayer, o presidente do conselho. E ali eu fui me desenvolvendo, me formei. Hoje também estou na CETIP, que é a Associação dos Conselheiros, onde a gente tem o Comitê de Respeito à Identidade, onde a gente quer trazer mulheres para conselho. E no meio desse tempo, no ano passado, resolvi sair da IBM. Já estava no meu momento, que eu acho que também é difícil a gente entender o nosso momento, né, para a gente fazer essa mudança. E eu não digo que tem certo, momento errado. Tem um momento que ele acontece. E aconteceu. Eu já estava com a startup acontecendo, a gente já estava tentando aterrissar ela. E aí foi quando eu me dediquei e falei, não, eu vou ficar 6 meses na startup como CEO, depois eu volto pro mercado. Tô aqui, gente, até hoje, eu não sei quando eu volto, se é que eu volto, porque a gente não sabe. Os desafios vão vindo, e a gente vai se engajando e atuando. E tô na coluna da Nova Brasil FM também, trazendo tecnologia sem complicação, porque eu não quero deixar o lado de tecnologia, por mais que eu esteja na mobilidade elétrica. Falei bastante, vamos lá. Momento jabá. Geraldo Rufino estará conosco no palco do Congresso de Segurança Eletrônica 2022, junto com o Adalberto Benhaja. Junto com o Adalberto Benhaja. Novembro, esse ano sai. Esse ano sai. Vai sair. E a Lilian não falou, mas ela também é mergulhadora. Dá vários passos do gigante. Né? E um passo do gigante importante foi ter recebido esse prêmio também, esse reconhecimento da Bossa Nova Investimentos como investidora mentora, né? Verdade. Eu também faço parte da Bossa Nova, que é um fundo de investimentos, onde a gente investe em startups que tenham mulheres na liderança, mulheres atuando nesse ecossistema. Nós avaliamos as startups, entendemos o momento dela para fazer investimento. Então, eu estou no comitê, faço parte do comitê. Também gosto muito desse ecossistema, tive a oportunidade de conhecer o ecossistema de Israel, selecionada por um programa também, parte do programa pago pelo governo de Israel, que chama Innovation Experience. Eu sou até embaixadora do programa hoje aqui no Brasil. Então eu sou uma pessoa que vai abrindo as oportunidades, eu vou tentando, vou me encaixando, vou fazendo como dá, porque às vezes não dá para fazer tudo 100%. E a Bossa receber esse prêmio para mim foi muito gratificante, porque uma coisa é a troca, né? Porque eu acho que há sempre uma via de duas mãos. Eu vou com a startup para ensinar, para mostrar um pouco da minha experiência, e no final de tudo eu acabo voltando com uma bagagem rica, porque ela também tem uma super experiência, então eu vou aprendendo muito, muito com elas. Então fazer parte da Bossa para mim é muito gratificante. Você falou como um detalhe só, quando você falou sua carreira, quando estava na IBM e quando você esteve na Índia, você trabalhou com a Teto, né? Eu vi lá no eu fiz o Teto também. Exato. E eu trabalhei com eles aqui também, e por mais que o pessoal fale, não, mas você só vai construir casas em situações de risco e tudo mais. Mas as pessoas não entendem o quanto aquilo ali tem de startup também, né? Porque é um empreendimento, de fato, ele tem foco, ele tem organização, ele tem começo, meio, fim, ele funciona como uma maquininha, um reloginho. Você pode falar alguma coisa disso pra gente e como isso eventualmente pode ter te impactado? Teto, como que funcionou? Naquela época eu estava numa área da IBM que chamava Digital Business Group. E era um time super novo, engajado, os meus funcionários eram super ativos. E surgiu a oportunidade de a gente construir uma casa para uma família. E construir uma casa foi construir uma casa mesmo, do zero, só que uma casa de madeira. E meu pai, construtor também, quando eu falei para ele, vou construir uma casa. Ele falou, vai construir uma casa? Falei, vou passar lá o final de semana. E realmente fui o final de semana. Tinha um engenheiro que acompanhava a gente, só que era a gente que colocava a mão na massa, batia o prego, montava a estrutura. Era uma equipe, eram 10 pessoas. A gente fez um investimento para fazer aquela casa, todas as pessoas elas se prontificam a fazer aquilo. E a gente foi numa família que eles não tinham um quarto a mais, não tinham um espaço a mais. Era um barraco, literalmente, uma comunidade. E ter feito aquilo para eles fez uma diferença tão grande de você ter um espaço, você ter um teto. Parecia simples e pequeno, mas fez uma diferença enorme. E tinha todo um processo para ser executado. A gente tinha um manual, a gente tinha uma equipe, tinha uma estrutura.
para a gente poder executar dentro de uma comunidade. Mas pôr a mão na massa mesmo. Mas falando de um fato engraçado, chegou no domingo, né, que a gente começa na sexta-noite e termina no domingo à noite. Tem prazo para terminar. Eu tava cansada, porque eu não aguentava mais bater pregos. Tipo, eu não bato, mas também não é tanto, né, gente? Bater prego assim, um pouco, uns 2, 3, assim, eu ajudo. Carregar as coisas, mas as mulheres, elas são mais delicadas. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou fazer um bolo. Aí fui na barraquinha lá, que tinha um mercadinho perto, fiz um bolo, organizei lá no fogãozinho da senhora que tinha lá, montei um bolo, depois a gente foi uma festa de confraternização quando a casa ficou pronta. Era 10 horas da noite, a gente comemorando o bolo. Aí saí do meio da construção. Bom, um ponto que é importante dessa sua fala, em diversos pontos da sua vida, a questão de oportunidade. Isso é muito importante, isso é bem bacana, porque assim, é comum, pelo menos, e aí você falou de empreendedorismo e também de intraempreendedorismo. E é muito comum eu ver nas empresas, vejo isso na BHC, por outras empresas que eu passei, às vezes a gente perder algumas pessoas porque fala que, mas na empresa não tem um plano de carreira. E eu particularmente odeio essa palavra e falo isso para eles, cara. Espero que jamais a minha empresa tenha um plano de carreira. Porque quando você tem um plano, quer dizer que você já tem um caminho a trilhar. E o muito melhor é quando você não tem um caminho. Você pode ir para qualquer lugar. Exato. E o ponto que eu sempre coloco é exatamente isso. Pensa, hoje tem esses cargos criados. Você pode ir para qualquer cargo que não está criado ainda. Você pode criar cargos. Ou seja, é muito melhor quando você não tem um plano de carreira definido. Mas você pode ir para qualquer lugar. É que aí tem uma diferença de percepção muito grande, né? A oportunidade que cai e a oportunidade que é construída. Sim. Perfeito, mas as duas sempre existem. Depende da pessoa como ela. E é isso que eu queria que você falasse. Do quanto você buscar estar preparado para as oportunidades sem saber quais são e quando elas vão vir. Porque tem tanto da audácia de você ter dito sim e depois falar, cara, por que eu falei sim, né? Tipo, normal, isso é a insanidade positiva do empreendedor. Mas você também buscar ter bagagem, né? 12 anos estudando, 14 anos se arriscou e isso as pessoas precisam ter e às vezes muitas pessoas ficam esperando surgir uma oportunidade. Se surgir a oportunidade eu me preparo. Fala um pouquinho disso, assim, para quem estiver ouvindo, olhando tanto o intraempreendedorismo, empreendedorismo, como para suas vidas, né? Às vezes as pessoas esperam muito de uma forma reativa e não de uma forma ativa, né? Eu sou muito do fazer. Eu sou aquela pessoa de... Surgiu, eu quero fazer acontecer, eu não sou de esperar. Tem uma característica de ansiedade, sim, mas eu acho até que ela é positiva, porque eu quero chegar no final, eu não quero deixar para trás. Então eu começo uma coisa, eu concluo. Quando eu fui, como funcionou a minha nomeação gerencial, por exemplo, na IBM, quando eu tinha 26 anos? Eu era uma vendedora, eu entregava os resultados de vendas, mas não era só aquilo. Eu queria ajudar com o time, eu apoiava a minha gerente, eu via treinamentos externos que eu queria fazer, eu buscava fazer. Treinamentos da IBM, o máximo que eu poderia participar, eu queria ser investida, eu investia em mim. E tinha um livro que uma vez eu vi, que era Quem Mexeu no Meu Queijo. Aquele livrinho, ele falava o seguinte, que o ratinho, ele sentia o cheiro. Ele saía correndo, mas ele não sabia se tinha ou não tinha, mas ele conseguia sentir o cheiro. Então eu acho que é isso que uma característica que a mulher tem, ela tem uma sensibilidade. Eu acho que a gente tem que começar a sentir mais o cheiro das coisas e tentar encaixar e tentar se aproveitar disso, né? Por exemplo, eu tô no fundo, eu jamais imaginava que eu ia receber um prêmio, mas eu sempre busquei fazer uma mentoria quando eu precisava de alguma coisa, alguma startup, eu sempre estive presente. O próprio Instituto, quando eu recebi o convite para vice-presidente do conselho, o Janquia sempre viu atuante, trazendo um conteúdo, mas nunca esperei nada em troca. Eu sempre fiz. Sempre foi acontecendo. O convite de estar aqui com vocês, por exemplo, foi uma conversa que eu e o Kleber tivemos num evento. E, poxa, super grata de estar aqui, de estar trocando experiência, de estar aprendendo com vocês, de estar dividindo um pouco do que eu tenho para passar para o outro. Então, eu acho que esse lance da oportunidade é a gente começar a ser mais sensível, né? Porque tá lá na frente e às vezes a gente nem viu e não vai ver, porque você tem que ir correndo de pouquinho e as coisas vão acontecendo e, óbvio, você tem que se preparando, estudando, se dedicando. E uma coisa que eu falo, vibe positiva, você fazer o correto. Eu sou uma pessoa que... eu pedi para Deus estar aqui comigo antes de eu estar, tá? Porque ele tem que falar na minha boca, ele tem que estar na minha frente, porque não sou só eu. Não sou sozinha, né? Eu tenho uma força externa que ela tá aqui comigo para poder falar comigo, falar por mim, né? Então eu acredito muito nisso. Eu acho que nada é por acaso, as pessoas se conectam porque elas têm a mesma vibe positiva, elas estão no mesmo propósito, às vezes sem saber.
Lina, sabe que o Kleber vai escrever uma atualização desse livro que você falou, que é Quem Mexeu no Meu Pão de Queijo. Bullying! Não podia faltar o bullying no nosso café. Mas esse vai ser um livro de terror, né, no caso dele. Lilian, você falou várias vezes ao longo da sua carreira sobre a busca por capacitação. Especialmente você falando, poxa, meia-noite, internet de escada, você ia lá para ver que cursos aconteciam, o que estava acontecendo, e sempre procurando se capacitar. Antes de ter 18 anos, com 17, 16 anos, como que era teu relacionamento com o dinheiro para falar assim, eu vou pegar esse dinheiro e investir em capacitação, vou estudar mais, Boa. especialmente um ambiente até muito masculino, falar, poxa, eu vou lá sozinha, vou aprender, e até dos alunos chegarem, quem vai ensinar? É essa menina. Como assim essa menina? Como que era esse dia a dia? Dinheiro. Como que eu tive meu dinheiro quando eu comecei a ter dinheiro, né? O meu irmão, ele trabalhava numa editora, ele recebia os tickets de alimentação, porque meu pai não me dava dinheiro. São 2 irmãos homens e eu mulher. Era aquela coisa de tipo, o irmão ganhava 20, eu ganhava 2. Mais ou menos assim. Pra que menina precisa de dinheiro? Ainda tem isso. Pra que menina precisa de dinheiro? E o meu irmão me dava o ticket de alimentação dele, eu converti em dinheiro e foi quando eu comecei a criar a lojinha. A lojinha eu criei também com o meu dinheiro. Com o ticket de alimentação que eu trocava porque ele me dava. Inclusive eu sou grata a ele até hoje. Por mais que naquela época eu ainda emprestava juros pra eles, gente. Porque eu fazia o dinheiro, eu sempre tinha o dinheirinho e emprestava juros. Você quer 10? Tá bom, tá aqui. Mas me dá uns 11, 2 depois. Porque eu dava valor por dinheiro. E uma outra coisa que eu aprendi a dar valor também é que meu pai, quando fechava o caixa, ele vinha com o bolinho de dinheiro, eu ajudava a contar. Então eu já aprendia que o dinheiro ele era importante, né, de existir. Dizem que dinheiro não traz a felicidade, mas ele é fundamental para que você tenha momentos para que você seja também feliz, né? Então, eu sou a favor de que, sim, o dinheiro ele é necessário e importante. É uma prática mais simples, né? Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele certamente não traz. Exato. Né? Então é simples entender que ele é importante na nossa vida. Exato. Não, ele ajuda a gente a ter tempo. Eu acho que o dinheiro ele tem um papel importante que ele te dá condições de você ter mais tempo disponível. Que tem a ver com a liberdade, né? Liberdade, Para tomada de decisões. E né? liberdade, ela te tendenciona a felicidade, né? Exato. E o X da questão talvez seja os empreendedores buscarem desenvolvimento. Porque como ele começa com a cara e a coragem, e a cara e a coragem até dá certo até um certo ponto, né? Você leva ali o teu negócio até um certo resultado. Até aquela fase da sobrevivência, né? Vai bem, né? Vai dar. Você resolve a sobrevivência, cresce um pouco com cara e coragem. Mas para ter lucro e liberdade de verdade, você vai ter que anexar a competência. Aí você tem que buscar estudo, desenvolvimento. Tem uma coisa que, me perdoem o peso da palavra, me emputece. Fiquei magoado. Média... A gente não fala a palavra. Eu fiquei emputecido. Não chora. Não chora, gente. Não chora, desculpa. Você pega lá a média de horas de estudo, investimento em cursos e até volume financeiro gasto por várias profissões. Exemplo, psicólogos, médicos, advogados, fisioterapeutas. Aí você compara o quanto eles já estudaram e investiram em capacitação na profissão deles nos últimos 10 anos. Aí você compara com empreendedores e você vai ver que os empreendedores, o volume de horas de estudo e investimento financeiro no desenvolvimento deles, comparado com várias outras profissões, é muito menor. Por que isso me emputece? Porque empreender exige todo um escopo de habilidades. Você tem que entender um pouco de vendas, de financeiro, de contabilidade. Né? Volátil. Um mundo cada vez mais VICA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo. E aí não faz sentido. Um médico tem investido R$50 mil nos últimos 2 anos na formação dele, porque ele fez uma pós, mais um congresso não sei o quê, tal. E o empreendedor tem investido 5, entendeu? Então, assim, não se tem a cultura, não se tem o hábito dos empresários investirem massivamente na sua própria formação. Talvez vem por um ledo engano de achar que ao ele chegar e ser um empreendedor, ele chegou no topo da... Não acho que é isso. Eu acho que assim, ele matando um leão por dia, trabalhando 24/7, ele chegou até um certo ponto. Então ele não começou a jornada dele empreendendo, estudando. Então é meio que não é uma opção para ele ali. Ele acha que... Eu vou parar para estudar sendo que eu tenho tanto para trabalhar. Exatamente. Foi trabalhando que eu cheguei até aqui. É trabalhando que eu vou chegar 10 vezes mais. Então o nosso cérebro cria uma armadilha de achar que o que a gente fez e nos trouxe até aqui é o que vai nos levar 10 vezes
num nível 10 vezes superior. Não é. Os conhecimentos, habilidades, atitudes que te trazem até um certo patamar não são os mesmos que vão te fazer subir 10 degraus na sua jornada de construção de resultados. Para crescer nessa escadaria, você vai ter que buscar coisas novas. Mas é difícil você desligar essa armadilha, porque, poxa, ralei muito, fiz aqui o meu patrimôniozinho, estou com 10, 20, 30, 40 funcionários, está dando um certo resultado. Então foi trabalhando que eu cheguei até aqui. É trabalhando, é com a cara e a coragem que eu vou chegar até lá, né? Então precisa cortar esse circuito e essa talvez seja a grande bandeira que eu levante, assim, né? Você que é dono ou dono de empresa, você tem uma profissão, né? O médico vai lá, ele não faz graduação, depois ele faz pós, ele faz capacitação contínua. O empresário tem que entender que ele tem que viver o lifelong learning. Mas a gente sofre isso até quando a gente fala de franquia, né? Por exemplo, porque o pessoal acha que comprei uma franquia, me aposentei. Acho que vai vender sozinho, né? Acho que só porque faz parte de um modelo que tem sucesso no mercado, acho que vai andar sozinho e não... E isso acontece, a quantidade de franquias que a gente acha que não, essas franquias é que eu posso comprar que não quebra. Pô, quebra pra caramba, então elas trocam de dono, a gente que não fica sabendo, né? Justamente por isso, é muita gente que compra, achando que, beleza, eu comprei de uma marca, uma bandeira famosa, agora ela anda sozinha. Não, tem muito lá. E as empresas, as que dão mais resultado, elas cobram muito do franqueado. Eu acho que tem um ponto de que ele participe. Falou, né? Assim, eu acho que o andar sozinho talvez seja errado, né? Nada anda sozinho. Nada anda talvez sozinho. Eu acho que o grande ponto, né, Marcos, é o quanto o empreendedor ele consegue não ser escravo do negócio dele e fazer a empresa de fato ter uma vida de forma que ela ande sem a necessidade de... Eu particularmente odeio aquela frase que o olho do dono é o que engorda o gado. Eu também não gosto. Não faz nenhum sentido isso. Inclusive o Ministério Acelerador Empresarial adverte, viu? Dona dependência causa vários problemas, assim. Infarto, estresse, falta de tempo para ter relação com o maridão, com a esposa, viajar, estar com os filhos. E estudar, né? Estudar, porque, às vezes, N coisas. Desculpa, no estudo que eu tô sem tempo, porque a empresa consome muito. Mas é a questão da gente botar o investimento do estudo, o cara rala pra caramba pra comprar uma máquina nova pra empresa. Porque entende que aquilo vai ajudar a empresa a desenrolar mais coisas. E não entende que ele ralar pra investir, pra ter tempo, pra investir em educação, também vai dar resultado, às vezes mais do que comprar a máquina. Exato. Agora, Marcos, a audiência que tá aqui com a gente falando, nossa, bonito discurso, legal, mas, pô, ele não conhece a minha realidade. Minha dor é muito grande, eu né? não Diferente, consigo né? sair, né? O telefone não para. Que mensagem que você dá para esse empresário que é do segmento de segurança? Imagina, né? A galera da segurança que tá ali no 24/7, né? Aquela tensão. E que tá crescendo desse jeito. Cara, manda um recado do Marcos Marques para essa galera que fala assim, ó, tudo bem, funciona para os outros, mas para mim não. Quando você começa o negócio, no começo faz parte você ser mais operacional da sua empresa. Só que a gente não pode transformar coisas temporárias em permanentes, esse é o problema. Você pagar o preço, você trabalhar muito, você ser hard work ali durante 2, 3, 4, 5 anos, no começo da sua empresa faz parte, porque a empresa no começo é um bebê dá um super trabalho. Mas se o negócio não for amadurecendo, e parte importante do negócio amadurecer é os empreendedores ali absorverem conhecimentos para aumentar a competência, inteligência em relação à gestão, estruturar a empresa. Albert Einstein dizia que é insanidade você querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, esse é o ponto. Mas eu não tenho tempo para nada. Então, beleza, você nunca vai ter. Você tá que nem um hamster numa rodinha, que fica correndo. Se de alguma forma você não encontrar espaço na sua agenda para cortar esse circuito, participando de uma mentoria, de uma imersão, conversando mais com outros empresários, mudando um pouco o como você usa a sua agenda no dia a dia. Basicamente, tem duas formas da gente utilizar a nossa agenda no dia a dia, né? Com atividades de funcionamento ou atividades de crescimento e estruturação. Então, na hora que, por exemplo, dá um problemão com um cliente, eu posso ir lá e resolver. Eu usei a minha agenda com o funcionamento, fui lá e resolvi. E no curto prazo é mais fácil, é mais rápido, é mais seguro. Mas aquilo sempre vai depender de mim. Então, se eu não tiver discernimento e sabedoria para, em alguns momentos, ao invés de ir lá e meter a mão, eu treinar alguém, formar alguém, estabelecer uma política ou um processo, para que pelo menos 50% das ocorrências relacionadas àquilo não cheguem em mim mais, a empresa sempre vai depender 101% de mim.
Então, assim, no começo faz parte, depende mesmo. Quando a gente tem um filho ou uma filha, você tem que cuidar, você tem que criar. Mas se o filho tá com 30 anos dentro da sua casa e ainda totalmente dependente de você e não tem uma vida própria, opa, aí você tem aí um problema disfuncional que não faz o mínimo sentido. E também entra, eu retomo aí aquilo que eu disse, né? Aquilo que você fez, que te trouxe até aqui, não é isso que vai te levar para um patamar muito superior. O que você está fazendo hoje, o que a gente geralmente faz hoje, como a gente faz, nos empurra um pouquinho para frente. Mas 10 vezes maior não. Tem coisa nova que vai ter que vir aí para a receita do dia a dia, né? E não tem nada que nos dá mais condição de fazer um novo bem feito do que a busca de conhecimento, autodesenvolvimento, benchmark, referências. Os empresários são muito fechados dentro das suas próprias empresas no dia a dia. Solitários. Muito solitários. E nosso segmento, o Roberto sempre fala muito sobre isso, né? Nosso segmento ele é um pouco ainda, sei lá, feudal com relação a essas coisas, né? Muito antigo. A galera se fecha mais. Eles parecem que assim... Eu não posso era falar com Silvano Barbosa. Era uma ideia. Eu acho que de 2 anos pra cá, né? atrás era, né? Sim, verdade. Na época que o Silvano nasceu, era assim. Mas ainda existe alguma dificuldade em falar, né? Quando a gente vai falar, vamos falar... As pessoas estão se falando mais, não tenho dúvida que estão se falando mais. O quanto elas estão fazendo mais de negócios, né? O quanto a conversão de negócios entre empresas, entre integradores, entre fabricantes estão acontecendo hoje mais. Os M&As, as joint ventures para capitalizar. Principalmente com outros mercados, né? Eu acho que esse é um ponto interessante que a gente tem conseguido fazer, é o segmento de segurança se falar mais entre si e principalmente com outros mercados, e até por isso eu vou falar essa foi uma bandeira que você levantou sempre, né? Ele até sempre foi o cara bom de carregar bandeira. Trazendo a aproximação com a Bossa Nova Investimentos, trazendo o João e toda a equipe da Bossa, com todo o seu track record. Fala um pouquinho para nós, então, do que é o tal do pool CT Hub. Legal, sensacional. Bom, a Bossa Nova, que é a Venture Capital mais ativa da América Latina, mais de 1.000 startups investidas, se junta ao CT Hub, o maior hub de comunicação do mercado de segurança e tecnologia, para a gente formar o pool de investimentos em startups para o mercado de segurança. Então você pode entrar em bossainvest.com/CT-segurança, lá tem toda a tese de investimentos, onde a gente está buscando startups, negócios inovadores, disruptivos, que resolvam dores para o nosso segmento de segurança. Então segurança eletrônica, segurança patrimonial, proteção perimetral, cloud, LGPD, cibersegurança, drones. Queremos investir em vocês. Já temos 4 startups investidas, buscamos mais 6 startups pelo menos, onde estamos investindo cheques de 100 a 500 mil reais. Então, se você tem uma startup, tem um negócio inovador para o segmento de segurança, vai lá em bossainvest.com/CT-segurança. Lá você vai conhecer todo o comitê especializado, profissionais do mercado de segurança, como o Kleber que está com a gente ali. E para você submeter a sua startup para análise do time da Bossa e passando para análise deles, vai para o comitê, onde a gente vai analisar, ouvir o seu pitch. E lá na Bossa também tem um pool que chama Giants. Onde mas eu quero fazer um comentário aqui. Eu acho que pro Alda, se ele não conseguir nada na vida, ele pode ser locutor de rodeio. Locutor de rodeio. Mas sabe o que é mais impressionante? Locutor de rodeio, cara. Ele fala muito rápido e muito bem. E ele subiu agora e pula e desce e foi pra cima, rodopiou, não sei, olha o Toro Pereira, é campeão desse rodeio. O mais impressionante é que ele guarda ar nesse peitinho de pombo assim, pra falar tanto sem respirar, bicho. Cara, você só esqueceu de falar que o pessoal que quiser também ser co-investidor, ainda dá tempo, né? Dá tempo. Você pode colocar o seu skin the game, ajudando a gente levar o segmento de segurança cada vez mais para outros mercados. Aí chama a gente no direct, vai lá no @Adalberto_Benhaja, @EngKleberReis, Christian Visual, @Silvano Barbosa e @CT Hub Oficial. Vai lá, fala com a gente, vem investir com a gente também.